Agora, notícias internacionais. Cidades do oeste, no sul e no leste da Ucrânia foram atingidas hoje por mísseis russos. Mais uma vez. Na capital Kiev, as ruas ficaram desertas e a cidade foi tomada pelo temor de novos ataques. Ucranianos começaram mais um dia ao som de sirenes. Em todo o país, as autoridades aconselharam os cidadãos a se proteger. Na capital, Kiev, dava para ver uma cobertura de fumaça. Moradores voltaram a procurar abrigo em estações de metrô. Várias áreas do país continuam sem eletricidade e aquecimento. Novos ataques com mísseis atingiram cidades como Lviv, no oeste, e Zaporíjia, no sul. Essas imagens, divulgadas pelo Serviço de Emergência da Ucrânia, mostram parte dos estragos. Essas outras, compartilhadas pela polícia ucraniana, revelam não só a destruição, mas também a angústia em Sloviansk, no leste. 4 pessoas morreram no ataque. A senhora, que trabalha num hospital, não conteve as lágrimas ao dizer que um dos feridos, um menino de 12 anos, perdeu o pai e a mãe. Depois dos maiores ataques aéreos russos desde o início da guerra, hoje o presidente ucraniano pediu aos líderes do G7, grupo de 7 das economias mais desenvolvidas do mundo, novas e duras sanções contra a Rússia. Volodymyr Zelensky também disse que a Ucrânia precisa de defesa aérea suficiente para deter as forças de Vladimir Putin. Ontem, o presidente americano Joe Biden já tinha prometido mais equipamentos do tipo. O chanceler russo falou que os Estados Unidos estão envolvidos há muito tempo. Esta guerra está sendo controlada pelos anglo-saxões, declarou Sergei Lavrov. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, alertou que a ajuda americana vai prolongar o conflito. A Rússia confirmou que continuou a lançar ataques aéreos de longo alcance contra a infraestrutura militar e também contra instalações de energia da Ucrânia. Numa rede social, o chanceler ucraniano Dmytro Kuleba escreveu: são crimes de guerra planejados e destinados a criar condições insuportáveis para os civis. Aqui nas Nações Unidas, em Genebra, o Alto Comissariado para os Direitos Humanos destacou que ataques a instalações de energia indispensáveis para a sobrevivência da população civil, especialmente com a aproximação do inverno, são inconcebíveis e podem ter violado o direito internacional humanitário. A porta-voz falou que os locais e o momento dos ataques, quando as pessoas estavam indo trabalhar ou levar crianças para a escola, são chocantes. Temos que enfatizar que ataques intencionalmente direcionados contra civis e objetos civis equivalem a um crime de guerra, frisou Ravina Shamdasani. A porta-voz do Escritório da ONU para os Direitos Humanos foi além. Pedimos que a Rússia evite uma nova escalada. Na reportagem da Bianca Rotier, os líderes do G7 se reuniram hoje virtualmente para debater a guerra na Ucrânia. Uma das participações mais esperadas do evento é a do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Nosso correspondente em Nova York, Felipe Coalho, acompanhou a reunião e tem agora as informações para a gente ao vivo. Oi, Felipe, boa tarde. Oi, Alan, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando. Olha, a intenção do encontro de hoje foi reafirmar a mensagem de união entre os países que integram o grupo e o apoio deles à Ucrânia. Os líderes do G7, o grupo formado por 7 das economias mais desenvolvidas do mundo, se comprometeram a apoiar o governo ucraniano pelo tempo que for necessário, continuando a oferecer ajuda militar, econômica e humanitária. Integram o G7 Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido e Japão. Num comunicado final, os líderes fizeram um alerta. Afirmaram que se a Rússia usar qualquer arma nuclear, química ou biológica, a resposta trará graves consequências. Os líderes também chamaram a Rússia de responsável pelas ameaças nucleares feitas por Vladimir Putin nos últimos dias. Essa reunião de emergência foi marcada após o bombardeio russo ontem a várias cidades ucranianas, incluindo a capital, Kiev. Volodymyr Zelensky participou do encontro, como a gente viu agora na reportagem da Bianca Rotier, e afirmou que a Rússia começou uma nova fase da guerra, ainda mais agressiva, e que, por isso, novas sanções contra Moscou são necessárias. Alan. Onde é que isso vai parar, né, Felipe? Obrigado aí pelas informações.
E olha só, um anúncio histórico. Israel e Líbano concordaram em estabelecer uma nova demarcação de fronteiras marítimas, que eram disputadas há anos. O acordo está sendo mediado pelos Estados Unidos. E quem traz as informações agora é a Carolina Cimente. Oi, Carol, boa tarde para você. Explica para a gente a importância desse acordo, né, entre países inimigos aí de longa data. Exatamente, inimigos que inclusive travaram algumas guerras. Boa tarde, Alain, boa tarde a todos. Olha, num mundo com tantos conflitos, que boa notícia quando dois países que têm problemas históricos aceitam fechar um acordo, né? Desde 2020 aconteceram 5 sessões de negociações, todas elas mediadas pelos Estados Unidos, que culminaram agora nesse acordo que foi aceito hoje pelos dois lados. O Líbano e Israel têm uma fronteira terrestre que, inclusive, foi origem de alguns conflitos no passado e dividem também um pedacinho do leste do mar Mediterrâneo. São 860 quilômetros quadrados que vinham sendo disputados basicamente há mais de uma década pelos dois países. E o acordo, ele é muito significativo pelo seguinte: é a primeira vez que os dois países concordam em receber e pagar royalties por um para o outro, né, pela exploração de petróleo e gás ali naquela região. E a expectativa é que, como os dois países se aproximaram e aceitaram fechar esse acordo, que inclusive vai ser um acordo extremamente lucrativo para os dois lados, os riscos de um conflito diplomático ou armado ali naquela região diminui bastante. Ainda falta, claro, assinar esse documento, falta também o parlamento israelense concordar com essa negociação, mas o fato é que é uma notícia bastante positiva, como mostra a nossa reportagem. Israel e Líbano são inimigos históricos. Em 2006, travaram uma guerra. Ainda em abril deste ano, trocaram tiros na fronteira terrestre entre os dois países. Mas hoje, depois de meses de negociações com o governo americano, os dois países concordaram em fechar um acordo que vai permitir que explorem os mais de 800 quilômetros de águas que Israel e Líbano dividem. Os dois países têm muito a ganhar economicamente. No fundo do mar se escondem bilhões de dólares. No lado que ficou para Israel, os campos de gás e petróleo de Karish podem começar a ser explorados imediatamente. E Israel já disse que pretende exportar tudo o que retirar dali para a Europa, que vive uma grave crise energética desde o início da guerra da Ucrânia. No lado libanês está a bacia de Canaã, igualmente rica em gás, e com uma fila de empresas europeias prontas para iniciarem a exploração. O acordo foi aceito pelos dois governos. Não é um acordo de paz, mas vai permitir que dois países historicamente inimigos desenvolvam uma atividade econômica em paz, explorando águas vizinhas sem risco de retaliação. Isso, em tese, abre caminho para o desarmamento da região. O primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid, chamou o acordo de histórico e disse que ele vai ajudar a segurança de Israel, a injetar bilhões na economia e a aumentar a estabilidade no norte do país. O presidente libanês, Michel Aoun, se disse satisfeito com os termos do acordo escrito pelo governo americano e espera que a assinatura do documento aconteça o mais rapidamente possível. A pressa também é do resto do mundo, que vislumbra um pouco de estabilidade no Oriente Médio. Tomara que esse benefício econômico, né, leve aí a um caminho de paz. E ainda hoje a agência